Meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, é Deus de graça, Senhor, nesse momento, por estarmos na Tua presença, por esses 30 minutos de joelhos diante de Ti, Senhor. E agora, Pai, estamos aqui para oferecer este culto a Ti. Recebe no trono da Tua glória, Senhor. Vem abençoando o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, que reunidos essa noite nesse lugar, Senhor, estamos para render ao Senhor toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão. Senhor, aceita o louvor da Tua igreja, a nossa oração, o momento que passamos de joelho diante de Ti, Senhor, aceita, recebe, que tudo que for feito aqui, Paizinho, seja para a glória do Teu nome. Recebe a nossa oração, atende as nossas necessidades, que tudo que for feito essa noite aqui, Pai, seja para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim que agradecemos desde já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar em pé nesse momento, vamos agradecer a Deus pelo momento que temos estado de joelho na Sua presença. Glória a Deus. E em seguida vamos louvar o Senhor com os hinos congregacionais. Convidar o presbítero Fabiano para orar, agradecendo o Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor, oremos. Nosso Deus e Pai celestial, nós estamos em Tua presença, Senhor, nesta noite bendita, agradecidos a Ti por tudo, meu Pai, que realizaste em nossa vida no decorrer deste dia, pedindo ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas falhas, para que o Senhor receba a nossa oração, a nossa oração nesta noite. Toma, meu Pai bendito, neste culto entre nós, a primazia, o primeiro lugar, Senhor, faça a Tua vontade, encontre em nós, em nossos corações, liberdade, Senhor, para agir, para operar, para fazer a Tua vontade bendita e preciosa no nosso meio. Tu tens, ó Senhor, a primazia e a liberdade dada por cada um de nós. Assim haja, Senhor, conforme queiras nesta noite. Ó meu Pai bendito, nos ajudando, Senhor, recebendo o clamor da igreja. Ó meu Pai, fala conosco nesta noite. Continua conosco, pedimos por cada um que já entrou dentro do Senhor, como também aqueles que porventura virão, Senhor, apressa os passos, traga em paz e segurança, para que todos nós, unidos, juntos nesta noite, bendigamos, adoremos ao Senhor que é digno. Por isso receba, ó meu Pai, nesta noite, toda a honra, toda a glória, toda a adoração do Teu povo aqui reunidos, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pedimos tudo isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar o Senhor nesse momento, ao presbítero Félix, para louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Saudamos a paz do Senhor, vamos louvar a Deus. Duzentos Fala, Senhor, nesta hora, e ansioso te quero ouvir.
84. Aleluia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, a qual eu sou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a mim já, ele das me mostrar. Vem com fé e com temor, eu usarei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a mim já, ele das me mostrar. Vem com fé e com temor, e buscarei o Consolador. Terremoto e vento a voz, o céu fogo e furor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, forte amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a mim já, ele das me mostrar. Ele com fé e com temor, e buscarei o Consolador. Certo dia esse não viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a mim já, ele das me mostrar. Ele com fé e com temor, eu buscarei o Consolador. Firmado em rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu a mim já, ele das me mostrar. Ele com fé e com temor, e buscarei o Consolador. É bom louvar a Deus. Quando tudo terminar aqui, a gente continuará louvando lá no céu.
Aleluia. Vamos louvar a Deus agora com o número 467. 467. Sobre as ondas do mar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas do mar, seu amor a mim quer revelar. crente não pode viver embaraçado. Quem quer subir para os céus, já esperando Jesus, tem que viver, irmão, sem embaraço. A caminhada é longa. O mar da vida está à nossa frente. Não podemos, irmãos, viver cocheando em dois pensamentos. Aleluia. Nossa caminhada, ela é muito extensa, né? Hoje eu conversava com um irmão e disse que ele, né? Acho que não foi hoje, foi ontem.
Eu dizia a ele que a caminhada do céu é difícil. É difícil. E pensar que o céu é fácil não está enganado. É difícil. A ladeira é longa e é de subida. Agora tem umas asas, viu, irmãos, que é muito boa para a gente subir. Ajuda a gente a chegar no céu, que são as asas da humilhação. Aleluia. Vivemos uma época, irmãos, que as pessoas hoje já não têm mais prazer de se humilhar, né? Parece que há um ego inflamado nas pessoas, que hoje está muito mais fácil alguém até se desculpar, mas perdoar é mais difícil. Pastor, e tem diferença de perdoar e se desculpar? Irmãos, na verdade o perdão é muito mais profundo do que um simples pedido de desculpa, né? E nós, como cristãos, temos que aprender a se humilhar diante de Deus, né? A perdoar, a pedir perdão. A nossa nau está aí, irmãos. Nossa embarcação está rumo nesse mar bravio, de ondas turbulentas, de levantes, que às vezes quer afundar o teu barquinho, né? São ondas que vêm contra nós. Todos remos na mão. Vá correndo, arremando com fé, com esperança, deixando para trás as coisas que lhe cercam, que tiram você do foco. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão naufragando na fé, porque as ondas vêm e eles não estão sustentando o remo. Olha o remo que guia você e eu para chegar no céu, o remo da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vivemos esses tempos difíceis e Paulo alertou sobre isso, Jesus alertou sobre isso, mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então estamos, irmãos, vivendo esses dias de turbulência, e eu me atrevo a dizer aos irmãos: lute por dias melhores, mas você não tem a certeza como será o dia de amanhã. Nós não temos certeza de como será o dia de amanhã, né? Tomara que Deus nos dê dias bons, dias de paz, dias de bênção, dias de vitória, né? Dias de realizações, mas os tempos não são esperançosos aos olhos humanos, mas existe um Deus que muda os tempos, as épocas, estabelece rei, tira rei, dá domínio, tira domínio, permite coisas, mas eu digo uma coisa, os irmãos, ele não perdeu o controle da situação. Aleluia. A última palavra é a do Senhor, mesmo que as notícias por aí agora, os rumores não sejam rumores favoráveis, mas eu digo para a igreja do Senhor: tenha firme a sua fé no Senhor, a sua confiança, sabendo que o nosso Deus não nos deixará, aleluia, perecer nesse mar bravio, das ondas turbulentas das nossas vidas. Aleluia. Quem aqui não passa luta? Quem de nós não passa luta? Todos nós passamos. Verdade é que uns passam mais, outros passam menos, mas todos passam lutas. Talvez a sua luta seja grande,
mas não seja a maior. Ainda existe alguém que passa uma luta maior do que a sua, que enfrenta um adversário maior do que a sua, um problema maior do que o seu, mas você também passa a luta. Todos nós passamos, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, irmãos, tenha a esperança que nele também nós venceremos. Aleluia. Glória a Deus. Os levantes, as tempestades estão aí. Mas se você olhar para Jesus, como diz a palavra em 12 de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, quem caiu, quem foi levado pelas ondas, é porque não estava olhando para Jesus. Amém, irmãos? Quando Pedro foi caminhar sobre as ondas, a Bíblia diz que ele olhando para si, tirou o olhar de Jesus, aí começou a afundar. Quando percebeu que estava afundando, ele gritou por Jesus. E Jesus estava ali, estendeu a mão, segurou a mão de Pedro, aleluia. E Jesus disse: mas para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a gente mantém o olhar em Jesus, tudo dá certo. Quando você mantém o seu olhar no Senhor, tudo dá certo. Mas quando a gente tira o olhar do Senhor, quando a gente foge o olhar do Senhor, aí nós começamos a perecer, começamos a fracassar, começamos a desanimar, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu vou deixar de ser crente, porque eu sou tão fiel a Deus e passo tanta luta, e eu vejo fulano que não é nem tão crente assim, parece que nem passa a luta. Eu digo meio isso para ele: meu irmão, se você for olhar para a vida dos outros e medir a sua vida pela vida dos outros, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai cair. A salvação, ela é individual. Se você olhar para o irmão A, você vai encontrar falhas. Se você olhar para o irmão B, você vai encontrar também uma vida faltosa, cheia de altos e baixos. Se você olhar para ali, você vai encontrar dificuldade. Para ali você vai encontrar. Para onde você direcionar o seu olhar, vai ter alguém cheio de falhas. É assim, não é, irmão? É. Aí olha para Jesus. Aí aquele irmão disse para mim assim: mas eu só tenho olhado para Jesus. Eu digo: não. Quem olha para Jesus não tem tempo de ver a falha dos outros. É assim ou não é, irmãos? Se eu olhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus e ver nele o exemplo da minha vida. Eu vou ver que por ser Jesus, ele sofreu. E tem crente que não quer sofrer, sabia disso, irmão? Irmão, quando eu aceitei Jesus, alguém disse para mim: pronto, agora você não sofre mais. Que evangelho é esse, hein? Você conhece esse evangelho que alguém não sofre mais? Está enganado, né, irmãos? Jesus disse: quem quiser seguir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, faça o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Olha, irmão, seria mais cômodo, seria mais agradável se ele tivesse dito assim: quem quiser seguir após mim, pegue um cacho de flores, né? Ou pegue um prato de comida e venha me seguir comendo, bebendo, né? Sem luta. Quem quiser seguir após mim, olha, eu vou dar um carro novo.
irmão, todo mundo queria. Vocês acham que a igreja hoje estava super lotada? Com a promessa dessa? Mas não. Jesus não disse que quem quiser seguir após mim, pegue um cacho de flores, vai viver uma vida no jardim regado, como o jardim do Éden. Não. Jesus disse que quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe o que significa isso? Negar-se a si mesmo? Significa que você não tem mais vontade própria, a vontade é a dele. Negar-se a si mesmo é dizer não assim aos seus desejos, à sua vontade. É dizer que você não pode mais fazer o que você fazia, porque agora você não se governa mais. Quem governa a sua vida é o Senhor. Negar-se a si mesmo é dizer não à sua vontade para viver a vontade do Senhor. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Olha que situação. Aí, ainda diz, e tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de luta, de problema, de adversidade. Você conhece a história de Jesus e de quem alguém mais morreu na cruz? Eles não estavam sorrindo na cruz, não estavam lá. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou em Jerusalém quando sentiu já o peso que vinha sobre ele, que viria sobre ele. E lá na cruz Jesus se sentiu tão só, só para você ter uma ideia do que significa cruz. Que Jesus clamou ao Pai. Aleluia. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, a gente não vai encontrar amigos, mas na cruz tem a presença de Deus para te ajudar. Aleluia. Jesus sofreu, não é porque Jesus era um bandido, não, irmãos. Jesus sofreu não era porque Jesus era um homicida, como era o costume da época, não. Jesus sofreu porque você e eu éramos culpados. E Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, nossos pecados, foi sobre Ele. Então a cruz é sinônimo de prova dessas coisas aí. Então você quer seguir a Jesus para chegar no céu, não deixe de lado a sua cruz. Tome a sua cruz. Pastor, mas está doendo. Não se preocupe, tem um Deus que te ajuda a chegar no céu. Pastor, está difícil. Sim, está difícil, porque, irmãos, caminhar para o céu não é fácil. Mas seja fiel, porque lá do outro lado tem Jesus te esperando para receber, aleluia, para lhe entregar a sua coroa de glória. O seu sofrimento vai passar e Ele vai te entregar uma coroa de glória, de justiça, que somente aqueles que vencerem receberão dele, aleluia, esta coroa. Por isso que Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ele sofreu na cruz. Não é porque merecia o sofrimento, não. É porque Ele amou a nós. E a si mesmo se entregou por nós, por sacrifício vivo, a fim de resgatar a mim e a você do inferno, da condenação eterna.
Aleluia. Então alegre-se no Senhor. Segure o reino. Vai de frente na sua embarcação. Quando você for tentado a pular fora do barco, permaneça no barco. Porque o segredo está no final da carreira. Aleluia. Lá em Apocalipse 3:11, o Senhor diz: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há muitas alternativas aí fora, mas são alternativas tentadoras para nos fazer perder a coroa de glória. Mas não aceite, permaneça firme com Jesus. Quando doer, lembre-se, Jesus sofreu mais do que você. Quando estiver machucando, lembre-se, Jesus foi machucado mais do que você. Mas por glória do que nós sofremos aqui. Quando alguém te rejeitar, né? Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: estava triste, sem força de caminhar, porque eu vi uma pessoa, disse que não queria mais conversar com ele, se sentiu assim desambientado. Você sabe que nem todo mundo quer conversar com você, não é verdade? Tem pessoas que não gostam, está vivendo um momento difícil, sei lá, aí não quer nem conversar, nem ouvir. Não se preocupe não, quando alguém não quiser te ouvir, vá para os pés de Jesus. Se derrame na presença de Jesus, que ele vai te ouvir. Irmãos, os tempos estão tão assim complicados, que hoje já tem muita gente por aí fora, deixando Jesus por nada, ou por quase nada. Olha o que Jesus disse: quando vocês forem levados a tribunais, né? Não diz isso, né? Sofrer. Muita gente não quer mais sofrer, não. E principalmente hoje, irmãos, as mídias sociais estão pregando aí um Jesus rotulado aí, que parece que, pelo menos não é da Bíblia não, viu? Garanto que não é da Bíblia não. O Jesus que se prega por aí, o Jesus rotulado, que você não vai sofrer mais, você vai receber um carro novo, uma casa nova, sua vida vai mudar instantaneamente. Irmãos, o nosso galardão não é aqui não. O nosso galardão é no céu. Estávamos aqui no congresso agora, final da semana passada, aquele jogral, irmãos, que foi apresentado aqui no domingo de manhã, no domingo à noite. Quantos irmãos daqueles sofreram o que muitos hoje não têm mais coragem nem de pensar em sofrer? E aquilo não é ficção, não, irmãos. Aquilo é real. Hoje, ainda em pleno século 21, existem muitos crentes por aí afora sofrendo, sendo mortos, torturados. Hoje, em pleno século 21. Aí eu hoje, irmão, cheio de mimimi, cheio de denguinho. Aí não suporto mais o irmão olhar para mim com cara feia, já estou com raiva. É assim ou não é, irmão? Alguém já não suporta mais nem olhar. Se o irmão tiver com uma luta, uma cara fechada, passar por ele e dar paz do Senhor, ele já está triste. Aquele jogral, irmãos, aquele jogral, se nós vivermos 50% daquele jogral, eu digo uma coisa para vocês, irmãos, muitas coisas vão mudar para melhor na vida de muita gente. Porque hoje é fácil dizer,
Mas viver aquela realidade já não é tão fácil. Pastor, os tempos são modernos. Eu sei que os tempos são modernos. Mas agora, nesse exato momento, tem crente por aí sofrendo por amor a Jesus. Irmãos, é brincadeira não. Ouvi agora um relato da reunião de obreiros de Natal. Pastor Francisco Miranda, vice-presidente da convenção, pastor ali de Mossoró, dizendo que apenas 2 países no mundo, ele citou os 2 países, não é apenas, ele citou 2 países que não tem evangélico assim, para valer mesmo. Foi isso que ele disse. A Coca-Cola já chegou nesses 2 países, mas Jesus não chegou ainda. Ele citou o nome de 2 países: Cuba e Coreia do Norte. Imagine aí, irmãos. Você imagine agora o que é evangelho aqui. A gente convida, a gente diz assim, mano, culto na rua. Quem quer um culto na rua quinta-feira? Quem quer segunda-feira? Ninguém quer. Ou quase ninguém. Aparece um e outro, irmão, lá em casa. É assim ou não é? Hoje a ocupação é tão grande que lá na congregação se disser assim, não, vou fazer um culto na rua, não dá certo não, aparece desse jeito. Mas tem países por aí afora, irmãos, que Jesus, o povo sabe nem quem é Jesus. Sabe o que é Coca-Cola, mas não sabe quem é Jesus. Nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós vamos subir, A igreja vai ser arrebatada da terra. Aleluia. E quando o sistema arrochar por aí afora, permaneça com Jesus. Permaneça. Porque ele vai vir buscar os fiéis. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, nessa noite. Esse culto de doutrina, oh glória. Aleluia, eu sei que Ele vem. Eu sei que Jesus vem. Quem sabe aqui que Ele vem? Dê glória bem comigo para Jesus. Ele vem. Alguém não acredita mais, mas eu acredito, eu creio que Ele está voltando e a terra está cheia da sua glória. Quando Ele arrebatar a igreja, irmãos, o mundo vai virar um caos. Ninguém se engane não, viu? Como o pastor Ciro Ziborda disse, achei muito interessante essa colocação dele. Em um debate, alguém disse, não, Jesus vai vir depois da grande tribulação. Aí ele dizia assim, Jesus vai vir antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Não é verdade? E o cara dizia, não, eu só vou ser arrebatado depois. Aí o pastor Ciro disse, feliz grande tribulação para você. Eu vou estar aqui mais, vou embora. Quem quiser ficar, fique. Feliz, se é que é feliz, né? O povo hoje não aguenta mais nenhuma decepção, vai aguentar a grande tribulação. Hein, irmão? Muita gente hoje não aguenta mais nem uma decepçãozinha, uma dorzinha, um negocinho, já está reclamando. Imagine ficar na grande tribulação. Quando a trombeta tocar, irmãos, eu quero ser arrebatado. Eu digo sem medo de errar, ora vem Senhor Jesus. Volte logo, Jesus. Volte logo. Tudo nos mostra
O hino diz: breve Jesus voltará. Confie nessa palavra. Aleluia. Quando a trombeta tocar, nós vamos sair daqui. Aleluia. Porque essa é a esperança da igreja. E quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Oh, glória. Permaneça firme, em nome de Jesus. Vamos convidar dos nossos companheiros para ler a leitura da palavra. O presbítero Eudes vai ler a santa, inerrante, infalível, soberana, completa, imutável palavra de Deus. Pense uma palavra gloriosa de Deus, irmãos. A Bíblia, cerca de 40 escritores de diversos cantos do mundo, por cerca de 1.600 anos espalhados nesse mundo, foi escrevendo num canto do outro, quando juntaram tudo, a Bíblia tem uma harmonia tão linda do início ao fim dela. Ela se harmoniza, oh glória, presbítero Félix, ela se harmoniza de Gênesis a Apocalipse. Rei, profeta, médico, pescador, boiadeiro, são os escritores que escreveram a Bíblia. Aleluia! Foram esses homens que escreveram num período de 16 séculos, 40 escritores, uns mais sábios, outros mais leigos, outros mais ignorantes, mas todos juntaram tudo. A Bíblia tem uma inspiração tão linda, uma harmonia tão perfeita, irmãos, que ela se harmoniza de Gênesis a Apocalipse. Para você ter uma ideia, só tem um tema na Bíblia. Aleluia. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Jesus está. É o tema central da Bíblia, é Jesus. Aleluia. E o intérprete da Bíblia, quem é? É o Espírito Santo. Se você tiver dificuldade, peça a Ele que Ele ilumina você entender. Amém? Vamos em pé, lermos a palavra do Senhor essa noite, com o presbítero Eudes, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, primeiro ano, falando evangelismo. O pastor Aziel diz o seguinte: transforme o seu Instagram num púlpito e pregue a Jesus crucificado e veja o que vai acontecer. 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que tenha um intérprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos falasse, ou por meio de revelação,
ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando há. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para com aquele que fala, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que eu falo em língua estranha, ore para que ele possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu me disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do dom, o amém, sobre a tua ação de graça? Visto que não sabe o que diz, porque realmente tu dá bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possas também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas distintas. Louvado seja Deus. Até o versículo 19. Bem, meus irmãos, quantos têm necessidade de oração, meus irmãos? Queridos, eu quero pedir oração pelo pastor Moreira, precisou ir a Natal. Esse motivo ele não está presente. Ele levou o seu filho para o Rio de Janeiro, a cirurgia que ele fez, e hoje foi o dia do retorno. Orar também pelo presbítero CDI, também falou comigo agora há pouco, que teve que Natal hoje também, uma reunião para resolver Natal hoje algo, e não chegaria a tempo, acredito que talvez ainda não tenha nem chegado. Oremos por ele, para que tenha vitória, oramos pelas famílias que também estão carentes. O prefeito Antônio também está na luta, resolvendo a nossa pendência da congregação, que amanhã está em festividade, por esse motivo também não está aqui. Bem, quantos mais precisam de oração, irmãos? Orar pelo Brasil, não esquecer também de orar pelo Zusa, a Deus da vitória ao servo do Senhor, já com seus anos avançados, as carentes, as nossas orações, que nós possamos orar por ele, para Deus formar a vitória. Bem, vamos convidar o presbítero Carlos para orar nesse momento, apresentando a Deus todos esses pedidos, agradecendo a leitura e também orando pelos que vão contribuir. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós somos gratos por privilégio de estarmos aqui nesta noite e agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra que foi lida aqui nesta noite, nesse momento. Senhor, na Tua presença nós queremos apresentar cada pedido que foi mencionado aqui, meu Pai, pelos Teus filhos, aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que estão, meu Pai, viajando em viagem, que o Senhor os guarde, os livre, Senhor, com a Tua poderosa mão. E nesta noite o Senhor venha continuar falando conosco, Senhor, alegrando o nosso coração com a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu poder, da Tua unção, meu Pai.
Em nome de Jesus, abençoa teus filhos que vão semear uma semente em forma de oferta e dízimo. Meu Pai, que o Senhor continue ajudando o teu povo, fazendo próspero, para que haja, Senhor, a cada dia mantenedores para a obra, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós somos gratos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amém, queridos. Também lembrar também do irmão Jean, também não está bem, né, irmão? O irmão Jean mandou uma mensagem para mim também. Passei na hora do centro, mas estou lembrando agora que Deus abençoe. Vamos ouvir a congregação, a representação da congregação Emanuel, louvando o Senhor. Amém? Enquanto isso, nós vamos contribuir com a obra de Deus nessa noite, nesse lugar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Diácono Franciano, também ao nome do Senhor. Desejo cumprimentar os irmãos da paz do Senhor, amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera. Espera o Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. A família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Aleluia, glória a Deus. Querido, como a palavra pelo presbítero Félix, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nesta noite. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículos 14, 15
16. Dizem assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que Deus se digne em nos ajudar, de forma que a sua palavra possa ser aplicada às nossas vidas nesta noite. Aleluia! Meus irmãos, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são dedicados às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando dizemos Ásia Menor, não estamos falando do continente asiático atual. Estamos falando de uma província romana, ou a Ásia proconsular naqueles tempos. O continente veio se consolidar depois. Naquela província romana, irmãos, haviam 7 igrejas, consequentemente 7 líderes, ou 7 pastores, homens que Deus chamou e os constituiu como estrelas, não no sentido em que muitos se referem hoje, mas no sentido de guia, orientadores, apacentadores, enfim, homens que Deus escolheu, chamou e enviou para uma obra específica. Interessante, no início do texto, João, o evangelista, que fez o registro sagrado, ele diz: e ao anjo da igreja. Ou seja, esta carta, como as demais, foi a princípio encaminhada, endereçada ao líder da igreja, mas é evidente que ela também foi encaminhada à igreja em geral, como um todo. Louvado seja o nome do Senhor. E prossegue dizendo João Evangelista: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. O Senhor incumbindo João, autorizando João a não só a escrever, como também a encaminhar à igreja esta carta. Assim diz o Amém. Essa palavra Amém, irmãos, na Bíblia também é nome de gente. Tem tanta gente falando Amém por aí sem saber o devido sentido da palavra Amém. Existe o Amém confirmativo, existe o Amém significando na Bíblia o próprio Jesus, o Filho de Deus, como no caso destas cartas. Louvado seja o nome do Senhor. E existe aquele Amém indicando o final, o encerramento. Às vezes o pregador está pregando bastante empolgado, né? Aí alguém na retaguarda diz Amém. Aí ele se empolga mais ainda, achando que o irmão ou a irmã está pedindo que ele prossiga. É não,
rosto a gente se sente, né? Estou cansado já, você já falou demais, né? Não é verdade? Aí tem gente que se empolga e acha que dizer amém sem saber o real sentido do amém. Como eu disse aos irmãos, na Bíblia, muitas vezes a palavra amém significa uma pessoa. Aqui é o próprio Jesus, o amém que João menciona. Louvado seja o nome do Senhor. A testemunha fiel, e aí ele vai dando as características desse amém. A testemunha fiel e verdadeira. Também o princípio da criação de Deus. Veja que João está falando realmente de Jesus. Ele esteve na criação com o Pai. Ele participou diretamente da criação de todas as coisas ao lado do Pai. Podemos ver isso em Gênesis, no livro, no começo de todas as coisas, em Provérbios também, através do grande sábio Salomão. Entendemos que Jesus sim esteve no ato da criação com o Pai. E isso também é confirmado nesta carta enviada à igreja de Laodiceia. No versículo 15, irmãos, nós temos uma expressão muito forte. Eu sei as tuas obras. Aqui não é qualquer um que está falando, não é um homem comum, é alguém que está bem acima do homem. Nós sabemos, irmãos, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente, não é? Os três grandes atributos que só Ele tem, ninguém mais tem. Nem os serafins, nem os querubins, os demais anjos, só Deus tem esses atributos: onipotência, onisciência e onipresença. Portanto, Ele tem autoridade suficiente para dizer eu sei, porque Ele realmente sabe. Aleluia! Não há quem consiga, irmãos, escapar ou fugir da presença de Deus. Ao longo do tempo, muitos tentaram na terra se esconder, mas não tiveram a menor condição de se esconder ou de fugir da presença deste Deus que vê todas as coisas, que assiste a tudo e a todos ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele é absoluto, Ele é Senhor, em cima no céu e embaixo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele está fazendo uma declaração muito forte à igreja de Laodiceia. Aquela igreja, irmãos, das 7 igrejas mencionadas nos 2 capítulos, 2 e 3 de Apocalipse, a mais complicada era a igreja de Laodiceia. Esta igreja, irmãos, se constituía muito mais uma maldição para o mundo do que uma bênção. Você sabia disso? A igreja de Laodiceia constituía-se muito mais uma maldição para a sociedade do seu tempo do que uma bênção. Imagine que situação difícil, caótica, para uma entidade que carregava sobre seus ombros o nome de igreja. Que igreja era essa, irmãos? Uma igreja falsa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja carregada de práticas ilícitas. Uma igreja que não se comportava de acordo com as normas da palavra de Deus. Era uma igreja que dava muita ênfase à defesa dos direitos humanos. Era o que mais prevalecia na igreja de Laodiceia. A defesa intransigente dos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos estavam acima de Deus, acima de Jesus, acima do Espírito Santo. Veja em que situação aquela igreja estava. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu sei a tua obra, eu conheço o teu proceder, eu conheço a tua vida, eu sei o teu andar, o teu deitar. Irmãos, nós que estamos aqui esta noite, tenhamos a mais absoluta convicção de que Deus nos conhece nos mínimos detalhes.
Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época muito difícil, e isto não é novidade para ninguém. Estamos vivendo tempos escabrosos, tempos complicados, tempos de muita frieza espiritual, tempos de muito distanciamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continuou bradando, não só para as igrejas da Ásia Menor, mas para a igreja atual. Para a igreja atual. Em todos os rincões do mundo. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que você está pensando, o que você está projetando. Eu sei quais são as ideias que permeiam a tua mente. Eu sei. Deus está dizendo para nós esta noite. Quais estão sendo os nossos projetos, os nossos planos? O que é que nós estamos idealizando no nosso dia a dia? E no que diz respeito ao trabalho do Senhor, irmãos, especialmente. Louvado seja o nome de Jesus. Será que o nosso andar, o nosso agir, o nosso pensar está de acordo com o que Deus estabeleceu para nós? Ou nós estamos agindo por conta própria, como se absolutos fôssemos, como se donos de nós mesmos fôssemos? E nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono, nós temos alguém que está acima de nós, nós temos alguém que nos controla. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para nós esta noite, Deus a quem servimos está falando de forma muito forte e objetiva. Eu sei as tuas obras. E olha a sequência. Eu sei que você não é frio, também não é quente. Tomara foras frio ou quente. Mas já que você é morno ou morna, eu vou vomitar-te da minha boca. Nós já ouvimos, irmãos, muitas vezes essa mensagem, essa palavra, nós ouvimos muitas vezes. Os mais experientes na fé aqui já ouviram bastante esta palavra. Os mais novos na fé certamente já ouviram muitas vezes esta palavra. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não envelhece. Aleluia! Ela não envelhece. E nem se renova. A palavra de Deus não precisa se renovar, porque ela é a palavra de Deus. Mas eu acabou de dizer há pouco tempo aqui. Ela é infalível. Ela é eterna. Aleluia! Ela é a bendita, sacra palavra de Deus. A imutável palavra de Deus. Então ela não precisa ser renovada. Ela já é nova a cada manhã. Ela não precisa se modernizar, porque ela é supramoderna. Ela está acima, bem acima da modernidade. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. A autoridade máxima de Deus na terra é a palavra de Deus, irmãos. A autoridade máxima de Deus na terra é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus retirasse a sua palavra de nós, o que seria de nós? Se Deus retirasse da terra a sua palavra nos dias atuais, o que seria da igreja, irmãos? Como iríamos sobreviver? Porque o que nos mantém de pé não é um hino, não é um testemunho. O que nos mantém de pé não é um bom exemplo de alguém, não. O que nos mantém de fé e cheios de vigor espiritual é esta fonte aqui, a palavra inesgotável, poderosa do Senhor. Ela que nos mantém de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei as tuas obras. Você nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aleluia. Aleluia. A
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isto aqui não está falando da situação espiritual de muitos crentes nos dias atuais. Muitos crentes nos dias atuais. Aleluia. Nós saímos de casa muitas vezes para o templo, irmãos, mas nós não estamos fazendo isso com o propósito de adorar a Deus, como a sua palavra requer de nós. Nós estamos muitas vezes transformando este ambiente aqui num ambiente qualquer, num espaço físico, apenas isto, um espaço físico. Há poucos dias eu dizia para os irmãos, o que prevalece muito hoje no nosso meio é a falta de compromisso com as coisas de Deus, a falta de zelo pelas coisas de Deus. Tem muita gente brincando de ser crente, brincando de evangelho, brincando de sair de casa para o culto. Tem muita gente fazendo isso apenas por um simples hábito, por um simples costume. O temor de Deus, irmãos, que é bom, está quase em extinção nos dias atuais. Precisamos ser sinceros, precisamos ser realistas, precisamos admitir isso. Isso pode estar acontecendo comigo e com você. Cuidado! Eu preciso vigiar cada vez mais. Você precisa vigiar cada vez mais. Eu preciso ter mais cuidado com a minha vida cristã nos dias em que estamos vivendo. Você também. A sociedade é mal. A sociedade está arruinada. Os valores do mundo, irmãos, não compactuam com os valores cristãos. Não há concordância. Não há. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Atente bem para o que Deus está falando conosco nesta oportunidade. Nós não estamos aqui trazendo uma palavra premeditada. Eu nem sabia que ia ter uma oportunidade. O pastor não me disse nada. Não foi nada combinado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu já havia reservado o texto. Amém? Eu não imaginava que pudesse ter a oportunidade nesta noite, mas o texto já estava reservado, já estava marcado. Saí de casa com ele marcado, bem quentinho. Está aqui. Tem gente por aí dizendo, não, na hora que eu for dar a oportunidade, o Espírito Santo vai me lembrar. Lembra o que? Se você não estudou, não pesquisou, não analisou, não orou, não se preparou, o Espírito Santo vai me lembrar de quê? Quando sair de casa, deixe um textozinho reservado, porque você não sabe o que virá depois. Né? Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Vou já encerrar, viu, irmãos? Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Três estados. O quente, o frio e o morno. Você já experimentou, irmãos, tomar um copo de água morna? Não sei se alguém já fez isso aqui. Pensa uma coisa ruim. Se alguém ainda não fez, irmãos, faça um teste para você ver que coisa ruim. Um copo de água morna. Água morna. Sabe o que é que pode lhe causar, irmãos? Náuseas. Você vai correr o risco de vomitar sem querer. A água morna, irmãos, quando ingerida, ela pode provocar vômitos. Olha por que Deus está falando isso aqui. Aleluia! Olha o sentido da palavra de Deus aqui, irmãos. O que Deus está dizendo? Você nem é quente e nem é frio. Esses dois estados, Deus admite, Deus até admite. Porque o que está frio pode se aquecer. Nada está perdido, né? Enquanto a vida é esperança. O crente fraco, irmãos,
Ele pode se fortalecer se ele quiser. É fraco agora, é fraco hoje, mas amanhã ele pode ser um crente fortalecido, revigorado, renovado. Porque o Deus a quem servimos está à nossa inteira disposição a 24 horas do dia, para nos fortalecer, para nos reanimar, para nos reabilitar. Deus está à nossa disposição, só depende de nós. Você já ouviu falar aquele adágio: quem tem sede vai à fonte? Não é assim? Quem está com sede vai à fonte. A fonte jamais vai vir até você. Você tem que ir à fonte se você quiser matar a sede. Louvado seja o nome de Jesus. O pior é que tem muita gente hoje bebendo na fonte errada. Tem muita gente hoje tentando matar a sua sede com águas poluídas, águas não potáveis, águas oriundas de cisternas voltas. É assim que a palavra diz. E nós precisamos ficar atentos. Aleluia. Frio nem quente. Mas já que você é morno, eu vomito. Veja, irmão. Se o clima está frio, Deus não vai vomitá-lo, porque tem jeito para ele. Se o clima está quente, melhor ainda. Quente aqui, irmãos, significa cheio do Espírito. Renovado pelo Espírito. Aleluia. Crente cheio do gozo da salvação. Crente com a fé renovada, com a esperança ativa, multiplicada. Crente quente, mas o frio, o morno, melhor dizendo, o morno, irmão, esse aí é intolerável. A Bíblia diz que Deus vomita. Então é preciso que tomemos, irmãos, cuidado quanto antes. É preciso que acordemos quanto antes. Porque amanhã pode ser tarde demais. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem diante de você esta noite a oportunidade de se reabilitar, de retomar a caminhada. Aleluia. De voltar ao primeiro amor. Se alguma coisa está faltando, se alguma coisa deu errado, você tem esta noite diante de você mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo. Nada está perdido. E o que tem que ser consertado hoje não pode ser deixado para amanhã. Se tem como consertar hoje, consertemos hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é longânimo, ou seja, Deus está sempre dando uma oportunidade ao homem. Deus é paciente, até demais, muitas vezes, mas vai chegar um momento em que Ele, de forma decidida, vai tomar as providências, porque Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de agir. Aleluia. Versículo 17. Versículo 17. Olha a loucura desses irmãos aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Quanta coisa ruim, né? Quanta coisa ruim aqui. Será que tem algum crente aqui, irmãos, capaz de dizer: eu já sou crente o suficiente, não preciso mais de nada? Será que tem? Será que tem algum crente, irmãos, ousado a este ponto, de dizer: eu já não preciso mais de nada, o Senhor já me deu tudo, me deu a salvação, me batizou, me deu um cargo na igreja, possibilitou uma consagração, me deu a coordenação de um determinado departamento, a direção de um círculo de oração, de um conjunto de jovens. Então eu estou completo, não há mais espaço, eu não preciso mais de nada. Será que tem crente assim, irmão? Será que tudo isso nos preenche, nos completa?
ponto de dizermos que não precisamos mais de nada, irmãos. Não, isso é equívoco. É equívoco. Olha a palavra de Deus para nós. Aquele líder, juntamente com aqueles que estavam ali sob a sua liderança, pensavam que já tinham tudo, já eram ricos o suficiente. Como tem gente, irmãos, ainda hoje, infelizmente, pensando que tem tudo, que sabe tudo, que pode tudo. Há muita gente no seio da igreja, é dentro de nós mesmos, não é lá no mundo não, é aqui na igreja. Muito de nós pensando que já somos muita coisa, que já temos o suficiente, que já não dependemos mais de ninguém e nem de Deus. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Parece ser algo tão esquisito, inédito, mas não é não, é realidade, é a mais cristalina realidade. Esta carta, irmão, a igreja de Laodiceia, ela representa indiscutivelmente a igreja atual. Esta igreja aqui, irmão, é o retrato atual, ou seja, da igreja atual. Não há como fugir disso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí vem a resposta de Deus. A resposta de Deus. Não sabes que és um desgraçado. Olha que resposta dura de Deus para aqueles crentes que pensavam que já tinham tudo, que já eram ricos o suficiente e que portanto não precisavam mais de nada. Aí o Senhor vai e diz: não sabes que és um desgraçado. Parece a linguagem do nordestino, né? O nordestino gosta muito dessa linguagem. Você é um desgraçado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pai até que chama os filhos de desgraçado, né? É a linguagem da Bíblia, a linguagem humana. A linguagem humana da Bíblia para nos fazer compreender o sentido do que Deus quer nos dizer, do que Deus quer nos falar. Bendito seja o excelso nome do Senhor. És um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Ou seja, não tinha nada, coitado. Pensava que tinha tudo, pensava que era rico o suficiente, pensava que já era independente, mas não era coisa nenhuma. Ele não era nada, não tinha nada, não representava nada aos olhos de Deus, na avaliação de Deus. É isso que acontece com muitos de nós até hoje. Tem muita gente se estribando num cargo que exerce na igreja, numa posição que exerce na igreja. Eu vivo dizendo, irmãos, que nós não passamos de servo diante de Deus. E lá no céu só vai entrar servo. Diga amém se você puder. Pode dizer se você puder. Lá no céu só vai entrar servo. Lá no céu não vai entrar porque é PhD, porque é mestre, porque é doutor. E nem porque é pastor. Né? Concorda? Nem porque é presbítero, porque é diácono. Porque é músico de primeira qualidade. Não, lá no céu vai entrar servo, é quem for servo. Não existe na igreja, no reino de Deus, que é bem maior do que a igreja, o reino de Deus, não existe nada maior nem melhor do que ser servo. Servo bom e fiel. Esta é a classificação da palavra de Deus para aqueles que servem a Deus piamente, de forma resignada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar no céu, irmãos, muito breve, mas vamos entrar lá como servos de Deus. Ninguém lá vai ser reconhecido pelo título que ganhou aqui, que conquistou aqui, ou pela posição que exerceu enquanto aqui esteve. Nós vamos ser reconhecidos lá como servos. É assim que a Bíblia diz. Aleluia. Naquele dia, servo bom e fiel, né? Esta é a expressão da palavra, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar.
porque você foi fiel no pouco, então você terá direito ao muito. Isso é promoção divina, não é promoção humana não, é promoção divina. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, que a sua bendita palavra seja aplicada às nossas vidas nesta noite, e não tenhamos dúvida, irmãos, de que precisamos o quanto antes acordarmos para uma realidade que talvez esteja tão distante de nós, no nosso modo de ver, no nosso modo de visualizar as coisas à nossa volta. Mas não se enganem, porque tudo está bem próximo de nós. Só precisamos abrir mais os olhos, pedir graça a Deus para que possamos enxergar aquilo que está à nossa volta e que pode a qualquer momento, se não vigiarmos, nos apanhar de surpresa e acabar, destruir de vez com a nossa vida. Que Deus nos abençoe, enquanto igreja do Senhor, que prossigamos atentos e vigilantes, seguindo o parâmetro da bendita e gloriosa palavra de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, que pode dizer amém? Amém. Mas tem jeito, viu? Quem tiver pobre, tem jeito. Tem ou não tem? Versículo 18. Versículo 18. Quem vai para o céu, quem vai ser arrebatado, não é quem tem posição, não. Eu sou pastor, eu sou presidente, eu sou supervisor. Basta ser servo. Pode ter qualquer título, o que vai credenciar é servo. Versículo 18, olha o conselho que Jesus dá. Olha o conselho lindo que Jesus dá. Capítulo 3 de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro provado do fogo, para que te enriqueça. O desgraçado e pobre tem ouro. Amém? Jesus tem. O diabo disse que tem, promete e não dá, porque não tem. Mas Jesus tem. Ele diz: aconselho-te que ele me compre ouro provado do fogo, para que te enriqueça. Para quem está nu, ele diz o quê? E vestes brancas, para que te vistas. E não apareça vergonha na tua nudez. Para o cego, o que ele tem? Colírio, unja os olhos com colírio. Não é coisa linda? Aleluia. Glória a Deus. Para que vejas. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. E sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Porque ele te ama e porque ele me ama. Ele não quer que eu e você sejamos achados com órgãos. De preferência quente. Ele manda comprar, é verdade. Ele me compra, é verdade. Sabe por que tem um preço? Irmão, não se acostume com esse jeito moderno que o povo está se ensinando por aí de servir a Deus. Não se acostume com esse modelo laico que tem por aí. Já há aqueles que dizem assim: eu faço o que eu quero. Na minha casa assim: eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Viva não, viva do jeito que Deus quer. Aleluia. Sabe por que ele faz isso? Porque ele diz: olha o que diz o versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te.
em tempos modernos, de tanta facilidade que nós estamos vivendo no mundo atual, esse é o Evangelho que incomoda. Irmãos, eu digo uma coisa para a igreja do Senhor: se é o Evangelho que estamos vivendo não nos confronta, não é Evangelho. Tem nome de Evangelho, mas não é Evangelho. Evangelho é esse aqui, que corrige, que traz a palavra de Deus, que nos conduz a uma reflexão. Tem muita gente por aí afora, irmãos, achando que vai para o céu por causa da posição que tem. A posição é que assim, eu já sou isso, aí já não ora mais, é bobo, está pobre, já não ora mais, já não jejuma mais, já não lê mais a Bíblia, não estuda mais a Bíblia, fica comendo só comida requentada que tem por aí afora, tem muita comida requentada, preparada com micro-ondas espirituais, os miojos da vida espiritual, por isso, os miojos da vida espiritual, né, irmão? Os enlatados, os embutidos. Rapaz, esse canal aqui é top. Eu gosto desse canal aqui, porque aqui não me confronta. Aí vai comendo, vai viver esse Evangelho. Aí Jesus diz assim: não sabem que são desgraçados, miseráveis, não sabem que são pobres, pensa que é rico, mas é pobre, pensa que estão vestidos, mas estão nus, pensa que está vendo do céu, mas não é cego. Mas ainda não tem coragem de dizer, né? Eu sou rico, tenho falta de nada. Não tenho falta de nada, tenho falta. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele confronta. Se Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo para ser apenas mais um líder, ele não tinha morrido na cruz. Tivesse vindo para o mundo para dizer assim: olha, eu vim aqui, o sistema está bom, está tudo tranquilo, está tudo ok. Você acha que Jesus tinha morrido se ele tivesse feito algo assim, agradando a todo mundo, a plateia? Podia ter morrido, mas não na cruz. Então, queridos irmãos, vamos refletir sobre esta palavra. Amém? Você não é dono do seu corpo. Você não deve se querer se governar, nem eu. Não. Nós não nos governamos a nós mesmos. Nós somos servos do Senhor. Amém? Irmãos, amanhã tem duas festividades aqui no campo. Uma na nossa congregação, Getsemane, lá na passagem do Rio, amanhã, 2h30 da tarde. Tem a pregadora, tem cantor também. À noite também, no sol, lá na passagem do Rio, congregação Getsemane. Eu não vou colocar um ônibus para ir, porque é perto, né? Eu disse hoje, irmão, que antigamente andava, fosse um culto lá no Eiro, e a pé. Nem que tivesse que sair de 5 da tarde para chegar de 7 ia lá. Mas ia. Hoje vem aí, tem carro.
A primeira pergunta que ele faz: tem carro? Então amanhã lá na congregação o presbítero Antônio dirige, amanhã à tarde e à noite. Amém, irmãos? Quem entendeu diz amém? Muito bem. Queridos, também haverá festividade amanhã à noite e domingo. Amanhã à noite e domingo, né? Tarde, noite, isso, tarde, noite e domingo de noite. Amanhã, tarde, noite e domingo à noite, lá em Santana do Seridó. O pastor Nogueira também está ali também com a festividade, também faz parte do nosso campo. Devemos apoiar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo tem culto aqui, viu, irmãos? Domingo tem culto aqui. Domingo tem escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, um grande culto. É defade, né? Domingo é defade. Muito bem. Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse trabalho. Agradecendo assim ao nosso Deus e Pai. O presbítero Everson vai orar, agradecendo a Jesus por este culto. Dizendo aos irmãos que quase 100%, cerca de 70% do piso da congregação Shekinah já está colocado. Graças a Deus, compramos esses dias, toda semana, todo o piso, né? Está sendo colocado com muito cuidado, muita delicadeza. Talvez eu tenha uma Joaci para lá dando apoio. Bem, louvamos a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Presbítero Everson, orando, agradecendo ao Senhor. Primeira bolsa para o Senhor. É bom, né, como dizer essas coisas que a igreja está fazendo. Pessoas que acham que a igreja não faz nada, né? É bom saber que a igreja tem ajudado as congregações em muitos serviços que é feito. Irmãos, antes de orar, eu apenas avisar os irmãos aqui da série e quem ainda não prestou conta da lição, deixe conta, deve prestar em mãos, mas por razões do congresso, nos envolveu muito serviço, nós queremos enviar esse pedido segunda-feira, pedido das lições. Falta algumas pessoas do tempo sério pagar a lição. Tá bom? Recebemos a moção de parabéns e congratulações da vereadora Maria Cristina, ali na Câmara Municipal, ontem à tarde, em nome do pastor Francisco Pinheiro, também da minha pessoa e do auxiliar Jefferson. Fomos muito bem aplaudidos na sessão pelo trabalho que foi feito nesse final de semana. E hoje quero minha gratidão a todos os irmãos que estiveram presentes e cooperaram de forma direta e indireta no trabalho do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma noite, Senhor, de adoração, em que reunidos, Senhor, aprendemos, Senhor, a tua preciosa palavra. Senhor, nos conceda saúde, visita aqueles que estão enfermos e não possam estar no seu caminho. Dá vitória ao teu povo, Senhor, dando saúde, fortalecendo as nossas forças espirituais. E aprendendo também toda e qualquer, Senhor, preocupação, nos ajudando a cada dia mais ser grato a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia e nos despede em paz. Que esse final de semana também possamos estar debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos, Senhor, que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Curve a cabeça, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre, todos dizem amém. Irmãos, a nossa ceia será de hoje a 8 dias, ou seja, a próxima sexta-feira. Amém?